Amém, amém, amém. Acabei de conectar já. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Para o pessoal do Meet, que eu já havia falado, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, como eu estava falando para o pessoal do Meet, o louvor hoje eu vou colocar por último, né? Eu vou primeiro falar sobre o capítulo 25. Hoje é só um capítulo que a gente vai estudar, não vamos ler salmo, né? Mas na aula que vem sim, mas nesse capítulo não tem nenhum salmo ali pra gente ler, que Davi tem escrito devido a essa circunstância, né? Então a gente não vai ler salmo hoje. Mas o capítulo 25 tem tanta coisa para nos ensinar, gente do céu. É um capítulo que ensina várias coisas pra gente. Uau, que extraordinário. E é um capítulo que mostra um Davi diferente. É um capítulo que mostra um Davi humano, que mostra um Davi falho, que mostra um Davi pecador, que mostra um Davi que também precisa da graça, que mostra um Davi que também erra. Então, a gente percebe que Davi é como a gente. Davi é humano, né? Porque às vezes a gente ouve falar tanto de Davi, parece a impressão que dá que é impossível nós sermos como Davi aos olhos de Deus, né? Agradar a Deus como Davi agradou. Davi era um homem que era, sabe aquela coisa que falam que a menina dos olhos de Deus, né? Ali a íris, né? Dos olhos de Deus, essa coisa. Era Davi. Davi era um queridinho de Deus, né? Nesse sentido. E como que esse homem era um queridinho de Deus? Né? Que absurdo! Esse homem era um homem falho, um homem que pecava, um homem que errava. E como que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Ser um homem segundo o coração de Deus, ser um homem que agrada a Deus, ser um homem que acha graça aos olhos de Deus, não é ser um homem impecável, não é ser um homem sem falhas, mas é ser um homem que reconhece as suas falhas e que muda diante delas. É isso. Não é um homem que não está propenso a errar. Davi, a gente vai observar que ele vai errar muito na história, né? Ele vai errar muito. Mas Deus não vai abandoná-lo. Pelo contrário, a gente vai vendo que ele vai errando, né? Mas como ele erra, ele reconhece o erro dele, ele se conserta, ele vai achando cada vez mais graça aos olhos de Deus, sendo que ele errou. Mas a diferença não é um Davi que não erra, não é um Davi que não peca, mas é um Davi que erra sem querer errar. Há essa diferença, né? Não é que ele erra de propósito. Ele erra sem querer errar, mas ele reconhece quando ele errou. Ele reconhece e ele muda, né? E a gente vai ver isso agora. Gente, que Davi diferente que há no capítulo 25. No capítulo passado, a gente viu um Davi... A paz, Emerson. No capítulo passado, a gente viu um Davi, gente, a gente olhava e falava, nossa, uau, eu quero ser como Davi. De estar de frente do meu inimigo e não matá-lo, mas ter misericórdia, mas ter compaixão, né? Responder o mal com o bem. Eu quero ser como Davi, né? Mas, gente, no capítulo 25 agora a gente vai ver um Davi louco, um Davi diferente. Um Davi que se deixa levar pela ira. Um Davi que ele não vai responder o mal com o bem. Ele quer responder o mal com o mal. A gente vai ver um Davi humano agora. Um Davi, né, que ele vai querer se vingar do inimigo dele. Não é aquele Davi da aula passada que tá diante do inimigo dele e deixa o inimigo dele ir em paz, ir bem. Não. Agora é um Davi diferente. Agora é um Davi que ele quer matar o inimigo dele, né? Então a gente vai ver que vai surgir um personagem extraordinário nesse capítulo. Abigail. Uau, que mulher extraordinária. E essa mulher surge nesse capítulo e é uma mulher com muita sabedoria. Muita sabedoria. E ela dá um conselho para Davi cheio de sabedoria. E Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele ouve o conselho dela e ele reconhece que ele estava errado. Isso é ser segundo o coração de Deus, né? É a gente ouvir de alguém que a gente está errado, a gente parar para pensar, não, eu estou errado mesmo, me desculpa, me perdoa, eu errei, né? E Davi é assim. Davi se deixou levar aqui nesse capítulo 25 pela ira, pela raiva. Ele estava se deixando levar pelo sentimento ruim dele. E então surge Abigail e traz lucidez para Davi. E Davi reconhece, não, realmente, eu estou errado. Eu estou errado. Né? Então, uau, é um capítulo extraordinário. Um capítulo que mostra um Davi diferente pra gente. Que mostra que Davi também precisava da graça. Que Davi também não merecia nada.
né? Eu já falei a diferença entre graça e misericórdia, né? Misericórdia é aquilo que a gente merece receber, mas a gente não recebe. E graça é aquilo que a gente não merece receber, mas a gente recebe, né? Então, graça é a gente receber algo de Deus que a gente não merecia ter recebido, mas Deus deu. E misericórdia é a gente merecer uma punição, merecer algo de Deus e Deus não dá. Isso é misericórdia. E a gente vai ver agora que Davi também precisava de graça. Davi também não merecia, né? Mas mas ele mudava, né? Ele queria mudar, toda vez ele queria mudar. Amém. A gente tem muito a aprender com Davi, né? Uau. Então eu vou orar agora e a gente vai começar então o estudo do capítulo 25. Quando terminar o capítulo eu vou pôr o louvor hoje, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, meu Deus. Nós temos prazer em Ti, Pai. Nós temos prazer na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, como a Tua palavra é doce, como a Tua palavra é saborosa, Pai. Amém. Venha falar conosco, Pai. Nos ilumina, Pai. Clareia o nosso coração, clareia a nossa mente, Pai. Nos traga discernimento, Pai. Amém. Meu Deus, torna a Tua palavra compreensível, torna a Sua palavra clara, meu Deus, para que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a ser atrapalhados, mas que venhamos a conhecer o verdadeiro Evangelho, Pai, pois Ele é o único que salva, não há duas verdades, Pai, mas somente a Tua. Então que venhamos, meu Deus, a compreendê-la, que venhamos a ser alcançados por ela, que venhamos a ser transformados por ela, em nome de Jesus, Pai, amém. Que a Sua palavra entre em cada um de nós com seus efeitos, entre, meu Deus, como ela entra cortando, e que ela venha nos trazer transformação, que ela venha nos trazer arrependimento, que ela venha nos trazer convencimento, Pai. Amém, Pai, amém. Que venhamos a praticar a Tua palavra, Pai, e não somente ouvir, mas praticar. Que venhamos a ensinar também a outras pessoas tudo aquilo que estamos aprendendo, Pai, amém. Meu Deus, venha falar conosco mais uma vez. Que o Senhor nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, Eliane. Amém. Então agora, gente, a gente vai falar sobre 1 Samuel capítulo 25. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história, né? Davi, a última coisa que a gente viu foi que Davi e Saul estavam na mesma caverna, lembra? Então Davi e Saul estavam na mesma caverna e a gente viu que Davi poupou a vida de Saul. E Davi falou: Deus é o meu vingador. Davi falou isso no capítulo passado. Davi falou no capítulo passado: eu não me vingo dos meus inimigos, pois Deus é o meu vingador. Eu não preciso estender a minha mão contra ti, Saul, porque Deus é que vinga por mim. Deus é que vai estender a mão dele sobre você no meu lugar. Então a gente falou: uau, Davi é extraordinário, né? Davi viu o inimigo dele, né? E deixou o inimigo dele em paz. Ele teve misericórdia com o inimigo dele, com alguém que buscava a morte dele, né? Ele teve misericórdia e deixou Saul embora. E agora, no capítulo 25, a gente encontra um Davi falho, um Davi humano, um Davi que ele quer fazer vingança com as próprias mãos. O homem que acabou de falar que Deus era o vingador dele, agora quer fazer vingança com as próprias mãos, né? Então a gente vê um Davi falho. E é isso mesmo, é isso que a Bíblia quer mostrar pra gente, né? Que não é impossível ser como Davi diante dos olhos de Deus, achar graça diante dos olhos de Deus, né? Receber o favor de Deus, né? Não é difícil, não. Davi conseguiu. Davi, um homem humano como a gente, falho como a gente, pecador como a gente, ele conseguiu. A gente também consegue, né? E é nesse sentido que a Bíblia vem mostrando pra gente. Amém. Então, no versículo 1, gente, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, no versículo 1, vem com uma informação que não vai ter nada a ver com o capítulo. A gente vai ver, né? Mas é uma informação importante para ser dada. Por quê? Porque Samuel foi muito importante, né? Samuel foi um homem muito importante na história de Israel. Ele foi profeta, foi juiz, né? Ele foi sacerdote. A única exceção de sacerdote que não era descendente de Arão foi ele, né? Filho de uma mulher estéril. Então, ele não é qualquer um. Então, a Bíblia,
ela faz essa honra de falar a época do falecimento de Samuel. A gente já falou sobre isso, né? Sempre que a Bíblia fala sobre a morte de alguém, é que ela tá querendo honrar algo, né? Ou honrar a pessoa, ou algum acontecimento importante que houve ali, né? E aqui não, aqui a Bíblia tá querendo, a paz Ernestina, aqui a Bíblia tá querendo mostrar realmente uma honra a Samuel, né? Samuel, ele tá sendo honrado, porque ele foi um homem diferente. Foi quem ungiu Saul, foi quem ungiu, né, Davi. Então ele é um homem diferenciado. E a morte dele agora do versículo 1, ela não tem importância para esse capítulo, mas ela vai ter importância no capítulo 28. A gente vai ver. Quando chegar no capítulo 28, a gente vai falar sobre uma coisa, né? Lá no passado, a Bíblia disse: essa foi a última vez que Samuel falou com Saul. Nunca mais eles falaram. Isso vai ser muito importante para a gente entender o capítulo 28, né? Porque Saul vai procurar ali uma feiticeira, uma bruxa para falar com os mortos, porque Samuel morreu. E porque Saul matou todos os sacerdotes, né? Então tem quem Saul consulte. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o falecimento de Samuel tem importância para o capítulo 28. Mas a época do falecimento dele foi agora, nesse capítulo, né? Então, a Bíblia traz a honra para Samuel de testificar a época do falecimento dele, né? Então, diz isso no versículo 1. Diz assim: e faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o prantearam, né? Então, foi uma perda muito grande para todo Israel. Todo Israel lamentou a morte de Samuel. Ele era um homem muito importante para Israel. E então aqui diz que ele foi sepultado onde ele morava, na casa dele ali em Ramá. Então diz que depois disso, né, depois da morte ali de Samuel, é claro que Davi não foi para o enterro ali, né, tal, né, provavelmente não, por causa da perseguição de Saul, né. Então Davi foi e ele foi-se embora ali para achar esconderijo, para achar morada no deserto de Parã. Então Davi foi ali para o deserto de Parã. Então no versículo 2 diz, começa agora a história desse capítulo. Diz assim no versículo 2: e havia um homem em Maom. Esse homem ele morava em Maom. Maom ficava onde? Em Judá, né? E aqui diz, esse homem ele morava em Maom, né? E ele tinha muitas posses, ele era muito rico esse homem, né? E as posses dele ficavam no Carmelo, né? E esse homem, ele era muito poderoso, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, né? Aqui tá mostrando pra gente o tamanho do poder dele. Era difícil você ter nessa época 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, era difícil, então ele era um homem muito poderoso, né? E ele decidiu tosquear as ovelhas dele, né, no Carmelo, para os servos dele, para os funcionários dele. Então no versículo 3 diz que esse homem se chamava Nabal, o nome desse homem era Nabal. E ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa chamada Abigail. E essa mulher, a Abigail, ela era uma mulher sensata. Ela era uma mulher sábia. E ela era muito bonita. Mas Nabal era um homem ruim. Ele era um homem de coração duro. Ele era um homem que só praticava o mal. Ele era maligno em suas obras, ou seja, ele fazia o que era mal, né? Ele praticava o mal. Então, diz que esse homem, ele era descendente de Caleb, lembra? Um dos 2 espias que voltaram e receberam a promessa? Caleb e Josué, né? Ele era descendente de Caleb, da tribo de Judá. Então, no versículo 4, continua. Então, Davi ouviu, né? Ele estava lá no deserto de Parã, e ele ouviu lá no deserto de Parã que Nabal estava tosqueando as ovelhas ali perto, no Carmelo. Então Davi foi e mandou 10 soldados dele, 10 dos moços que trabalhavam ali para ele, mandou lá para Nabal e orientou os moços assim: vão lá, subam até o Carmelo, vão até Nabal e perguntem para Nabal em meu nome, diga que vocês estão lá em meu nome me representando, perguntem como é que ele está, se está tudo bem com ele, né? E vocês vão dizer o seguinte para esse homem rico, para esse homem tão próspero:
paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tem, tenha paz, né? Então, que você esteja sempre em paz, que todo mundo, toda a sua família tenha paz, né? E você continue enriquecendo, nesse sentido. Então, no versículo 7, vocês vão continuar falando o seguinte para eles, Davi fala, né? Para Nabal. Então, ele fala, ó, aí vocês vão falar assim para Nabal. Olha, a gente tem ouvido, né? Que você tem tosqueadores, né? Que vocês estão tosqueando as ovelhas, né? E que vocês estão fazendo uma grande festa, um grande banquete, né? Estão fazendo um churrasco aí, né? Tem muita comida aqui, né? Então é isso que eles estão dizendo, né? E a verdade é que os seus pastores dos seus gados nos conhecem. A gente é amigo dos pastores do seu gado. Por quê? Porque teve um tempo que os pastores do seu gado, Nabal, estavam apacentando suas ovelhas, seus animais ali no Carmelo, e a gente prestou proteção para eles. A gente protegia para nenhuma ovelha sua ser roubada. Porque tá tendo muitos saqueadores, né? Tinha muitos saqueadores ali que roubavam animais, tudo, né? Então, Davi protegeu a riqueza de Nabal. E é isso que Davi tá falando para avisar Nabal que, na verdade, Davi prestou um serviço para Nabal. Né? Já que Nabal está fazendo um grande churrasco para os seus empregados, está fazendo um grande churrasco para todo mundo que trabalhou para ele, Davi está falando, olha, eu também trabalhei, eu ajudei. A verdade é que esses tosqueadores que você hoje, né, esses pastores que hoje você está alimentando, eu também ajudei eles, eu também fui um trabalhador para você, eu também ajudei. Então diz isso no versículo 7, diz assim, agora, né, pois tenho ouvido que tens tosqueadores. Davi manda eles falarem isso. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Então é isso que eu disse. Então Davi está falando, não, eu também trabalhei, né, pela tua riqueza, e eu protegi os pastores, ajudei eles ali para que nada fosse roubado teu. Então, no versículo 8, Davi continua falando para os soldados dele falarem para Nabal. Pode perguntar para os seus pastores, é verdade o que eu estou falando. A gente ajudou eles, é verdade. Pergunta e eles vão te responder que isso que eu estou falando é verdade, né? Então aqui, estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, o teu filho, o que achares à mão. Então assim, diante do que eu tô te falando, né, já que eu tô te falando que a gente ajudou os seus pastores para que nada de seu tivesse sido roubado, então que você agora ache graça aos nossos olhos e que você nos faça um favor, nos retribua o bem que nós fizemos a você, nos fazendo bem agora, nos dando de comer. Se você pode dar, pode ser qualquer coisa, não precisa ser o churrasco da melhor carne. Qualquer coisa que você tenha para comer, pão, qualquer coisa. Se você puder dar pra gente, né? Então eles falaram isso para Nabal. Então no versículo 9, diz que os moços foram lá, orientados por Davi, e falaram para Nabal tudo isso que Davi mandou falar, né? E ficaram parados esperando a resposta de Nabal. Então, no versículo 10, Nabal responde assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Vocês vêm falar que ele é meu filho? Nem conheço isso aí. Quem é ele? Ele não é ninguém, né? Aqui Nabal não está querendo dizer no sentido dele não conhecer Davi. Todo mundo conhecia Davi. Não tinha como você falar que você não conhecia Davi. Davi era muito famoso, né? Então não tinha como não conhecer Davi. Tanto que a gente vai ver que ele conhecia Davi. Ele vai falar que Davi era um arruaceiro, que era um traidor de Saul. Então ele conhecia Davi. Mas ele está querendo dizer aqui no sentido de menosprezo. Ele fala assim, Davi é quem? Davi não é ninguém. Davi, quem é Davi? Né? É nesse sentido. Então aqui no final ele fala, muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Então aqui ele está falando o quê? Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Né? A verdade é que hoje há muitos empregados que se rebelam ao seu patrão. A verdade é que hoje há muitos escravos que se rebelam ao seu dono. O que ele está querendo dizer aqui? A verdade é que Davi é um súdito que se rebelou ao rei. É isso que ele está querendo dizer, né? Porque a verdade é que Davi não é ninguém. Davi é um rebelde. Eu não vou ajudar Davi não, porque Davi é um rebelde. Davi não é ninguém. Davi é um traidor. Davi é um arruaceiro. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, no versículo 11, diz assim: tomaria então
sendo Davi isso, né? Não sendo Davi ninguém, sendo Davi um desertor, sendo Davi um traidor, né? Sendo Davi um rebelde que está se insultando contra o nosso rei. Você acha que eu vou pegar dos meus alimentos, das minhas coisas e dar para ele? Eu não vou dar é nada. Eu não sei nem de onde é que vocês vêm. Eu não sei nem o que vocês fizeram. Não sei nem se vocês fizeram alguma coisa errada aí na vida e estão vindo aqui eu vou dar recompensa para vocês pelo mal que vocês estão fazendo. Eu não vou fazer nada por vocês. Quem são vocês, né? E ele responde assim na boca. Aí no versículo 11 diz isso, diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão, o meu alimento, né? Eu daria da minha água, eu daria da carne dos meus animais, que eu mesmo matei para os meus trabalhadores. Eu daria para vocês, que eu nem sei o que vocês fizeram, eu nem sei de onde vocês vêm, o que vocês aprontaram. Eu não. Então, no versículo 12. Os moços de Davi voltaram lá para Davi e foram contar para Davi isso daí. Então, gente, o ego de Davi bateu. Davi não gostou disso não. Mexeu com o ego de Davi, a gente vai ver, né? Um homem que até então parecia não ter um ego inflado, né? Agora vai mostrar, gente. Davi era humano. Davi era humano como a gente. Ele era propenso a sentimentos, né? De egoístas, né? A sentimentos, né? De raiva, de ira, né? Então no versículo 12, eles foram lá, os moços de Davi, puseram-se a caminho lá de Davi, voltaram para Davi e falaram para Davi tudo o que Nabal disse, do jeito que Nabal falou. Então no versículo 13, Davi foi e falou para os homens dele: cada um pegue a sua espada agora. Então os homens de Davi, os soldados lá, a gente lembra que ele tinha 600, né? Então os soldados foram e pegaram as espadas para lutar. Então cada um pegou a sua espada e Davi também pegou a espada. Então Davi começou a subir rumo a Nabal, porque Davi quer matar Nabal. A gente vai ver que Davi não quer matar só Nabal. Davi quer matar tudo que é de Nabal. Nabal se gabava tanto com sua riqueza, porque Davi agora vai chegar lá e vai matar todas as ovelhas, tudo que é de Nabal. Criança não vai ter descendência, não vai ter mais nada na casa de Nabal. E Davi foi nesse intuito, né? Então ele pegou, dos 600 homens, ele pegou 400. Aí ele começou a ir rumo à casa de Nabal, para matar Nabal e toda a casa de Nabal, tudo que era de Nabal. E então ele deixou 200 dos seus soldados lá no esconderijo para cuidar das bagagens deles ali. Então no versículo 14, peraí que eu desci muito rápido, gente. Foi. Aí no versículo 14 diz assim: porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail. Lembra, Nabal tinha uma esposa. A esposa de Nabal se chamava Abigail. Então, um dos servos de Nabal, que viu tudo isso acontecendo, que viu que os moços de Davi foram lá e pediram comida, e Nabal recusou dessa forma, esse moço foi lá falar para Abigail. E falou: ó, Abigail, é o seguinte, os servos de Davi vieram aqui, pediram comida, e Nabal falou isso, isso e isso. Agora a gente está perdido, porque Davi vai se vingar. Davi não vai deixar quieto isso que Nabal fez, não. Então você vê aí o que você pode fazer, Abigail, porque o negócio ficou feio pra gente. E não adianta falar com Nabal, porque Nabal não escuta ninguém, Abigail. Então quem tem que fazer é você, quem tem que agir é você, Abigail. Porque a gente tentou falar com Nabal, Nabal não escutou a gente, Nabal não quer saber, Nabal acha que tá certo e acabou, não escuta ninguém. Então no versículo 14 diz isso, diz assim: porém, um dentre os funcionários ali de Nabal foi e falou para Abigail tudo o que aconteceu, né, para a mulher de Nabal, e disse assim: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto para saudar o Nabal, o nosso amo, o Nabal, né? Mas ele foi e destratou esses homens. Aí no versículo 15: todavia
né? Mas a verdade, Abigail, é que esses homens de Davi, eles têm sido muito bons com a gente, né? Devia ser um pastor aqui falando pra mim. Eles são muito bons com a gente, né? E a gente nunca sofreu nenhum dano por eles. Eles nunca fizeram nenhum mal pra gente. Pelo contrário, eles são bons demais pra gente, né? E nada nos faltou em todos os dias que nós estivemos com eles, né? Quando eles procuravam comida, eles procuravam para eles e para nós, né? Quando a gente esteve ali com eles, tudo que eles conseguiam, eles davam pra gente, eles dividiam o que eles tinham com a gente, né? Nunca teve nenhum problema, eles foram muito bons com a gente, Abigail. Então vê isso daí, porque isso daí não vai dar certo não, né? E aqui continua: e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. No versículo 16 ele continua falando para Abigail: eles eram como um muro ao nosso redor, eles nos protegeram de todo mal. Nenhuma ovelha foi roubada, nenhum animal foi roubado, porque eles faziam proteção. Eles ficaram ao nosso redor para proteger os animais de Nabal. Eles eram muito bons com a gente, né? Tanto de dia como de noite eles faziam proteção, né? Todos os dias que a gente esteve ali apacentando as ovelhas, eles agiram de bondade para com a gente. Então, no versículo 17, continua ele falando: então, Abigail, vê aí agora o que você vai fazer, né? Considera tudo que eu disse, vê o que você vai fazer, porque o mal já está feito, o estrago está feito, e Davi não vai deixar isso quieto. Davi vai se vingar. E ele não vai se vingar só de Nabal, não, porque a desfeita de Nabal foi muito grande. Então, Abigail, vê aí o que você pode fazer, porque com Nabal não dá para conversar, ele não ouve ninguém. Então, no versículo 17 diz isso: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo, né, contra Nabal, e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil. Nabal é um homem muito ruim. Nabal é um homem muito grosso. Nabal é um homem muito estúpido, né? Amém, a paz do Senhor Jesus, amém. Ele é um homem muito estúpido, né? E ninguém pode conversar com ele. Ele não dá nem pra conversar. Ele é um homem tão estúpido, tão grosso, que não dá nem pra ter conversa com ele. Aí no versículo 18, então Abigail se apressou e ela pegou 200 pães, pegou 2 odres de vinho, pegou 5 ovelhas guisadas, pegou 5 medidas de trigo tostado e pegou 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. Aqui ela colocou só comida preparada. Ela não ia levar nada cru lá para eles terem que fazer lá, né? Não ia levar trigo cru para eles chegarem lá e ter que assar pão, né? Não, ela levou tudo pronto, gente, para eles chegar lá e eles já comerem, entendeu? Então ela já levou a carne assada, levou tudo pronto, tudo feito, né? Então, né, aqui ela pôs tudo isso no jumento e foi levando lá rumo a Davi. Aí no versículo 19 diz, né, ela foi e falou pros moços dela, pros homens que estavam com ela e os servos dela: ó, vão na minha frente, vão indo na minha frente, né, e eu vou indo atrás de vocês de perto, vou acompanhando vocês de perto. Mas ela não falou nada disso para Nabal, ela fez tudo isso escondido de Nabal, sem Nabal saber. Aí no versículo 20 diz que ela andando, né, montada no jumento, ela desceu, né, do monte pelo encoberto do monte, ali, por um lugar escondido do monte, ela foi descendo ali, né, com aquele monte de coisa, né. E então Davi estava subindo com seu exército e ela descendo com as comidas. E Davi subindo com seu exército para matar Nabal e a casa de Nabal. E eles se encontraram. Então, no versículo 21, diz, né, que Davi vinha, né, Davi não sabia que ali era a mulher de Nabal, gente, ela estava vindo e não sabia, como ele ia saber, né, ela estava vindo com um monte de coisa, ele viu uma caravana vindo, mas até aí ele não sabia que era de Nabal, então ele devia estar ali com os soldados dele falando: não, eu vou me vingar. Olha, Deus que me castigue se eu deixar aquele homem vivo e a casa dele viva, eu vou matar todo mundo. Não, Davi estava muito irado. Davi estava com muita raiva. Davi estava sendo guiado pela raiva dele. Aí no versículo 21, Davi fala isso. Davi começa a falar ali com os soldados dele, eles subindo, né, indo rumo a Nabal e falando indignado. Ele fala: bom, na verdade, né, tudo que eu fiz para Nabal, cuidando dos gados dele lá no deserto, foi em vão.
Ela não devia ter cuidado de nada. Devia ter deixado os gados dele serem roubados, né? Porque ele é um ingrato, né? Que isso, né? A verdade é que eu não deixei nada faltar para ele, né? De tudo que ele tem, nada foi roubado por nossa causa, porque a gente protegeu eles, né? E ele pagou o bem que a gente fez com mal. Aí, então, no versículo 22, Davi continua falando, né? Assim faça Deus aos inimigos de Davi. E outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que ele tem, até mesmo um menino eu vou matar. Então Davi fala, ai, que Deus me castigue, né? Que Deus, nossa, me castigue, me deixe ser pego pelos meus inimigos, se eu não matar até amanhã a casa inteira de Nabal. Se eu deixar alguém vivo naquela casa, que Deus me castigue. Porque eu vou matar todo mundo por causa do que Nabal fez comigo. Então, no versículo 23, Abigail viu Davi e reconheceu Davi. E então ela se apressou. Ela se apressou com o jumento dela. Ela viu que ele estava vindo com um exército. E ela já se ligou, poxa, tá indo lá para Nabal. Tá indo lá matar todo mundo, vai matar a gente, né? Então ela se apressou e foi lá ter com Davi. Quando ela chegou ali com Davi, ela se ajoelhou, se prostrou diante de Davi ali, né? E ela se inclinou até o chão. A gente já falou sobre isso, né? Esse é o maior nível de reverência. Se inclinar até o chão. Ela se inclinou até o chão ali para Davi. Aí no versículo 24, ela se jogou aos pés de Davi. Ela estava em total sinal de humilhação. Ela estava se humilhando totalmente a Davi para que ele não matasse ela e toda a casa de Nabal. Então ela se jogou aos pés de Davi, implorando, se humilhando, e disse para Davi: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva, né? Então aqui agora ela está falando, olha, que a culpa do que aconteceu não recaia sobre Nabal. Porque se recair sobre Nabal a culpa do que aconteceu, você vai querer se vingar. Porque Nabal continua achando que está certo. Então você vai querer se vingar dele. Então que a culpa do que aconteceu recaia sobre mim. Para que então você possa me perdoar e não queira mais se vingar. Então é isso que ela está querendo fazer, né? Ela está falando, não, que a culpa agora caia sobre mim, porque eu vou implorar por perdão e que você me perdoe e então esteja tudo certo e você não se vingue mais de Nabal porque você me perdoou. A culpa foi sobre mim do que ele fez. É isso que ela está querendo fazer, passar para ela a culpa do que ele fez, para que ela possa pedir perdão no lugar de Nabal. E então ela diz, agora ouve as minhas palavras. Né, ouve as palavras da sua serva, né? Então ela lá no chão falando para ele, ouve as palavras da tua serva, né? Eu sou menor do que você, é isso que ela tá querendo dizer, né? Quando você diz que é servo, você é inferior, você é menor. Então ela tá dizendo isso, não, eu sou menor do que você. Meu marido disse que você não era ninguém, meu marido, né, te menosprezou, mas eu digo que eu sou menor do que você. Então, por favor, me ouve. Então no versículo 25 ela continua, meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Davi, não deixa que Nabal controle o seu coração. Uau, né? Que extraordinário. Ela está falando, não deixa esse homem vil, que é Nabal, não deixa um homem ruim, não deixa uma maldade, não deixa um homem medíocre dominar o seu coração, não, Davi. Não deixa não, que isso não vai ser bom. Um homem ruim dominar seu coração. Então aqui ela continua. Porque tal é ele, qual é o seu nome. Porque a verdade, Davi, né, não se impressiona, não deixa seu coração ser dominado por ele, se impressionar com ele, porque a verdade é que ele é exatamente como o nome dele diz, um tolo. Né? Nabal significa tolo. E ele é um tolo. Ele não sabe o que fala, ele não sabe o que diz, ele não sabe o que faz, ele é um tolo. Não se deixa levar o seu coração por um tolo. Porque se você deixar o seu coração ser levado por um tolo, você também vai ser um tolo, Davi. É isso que ela vai dizer, gente, extraordinário. Ela vai falar, se você deixar o seu coração ser levado por um tolo, você será igual a ele. Se você deixar o seu coração ser levado por um mal, você será igual a ele. Não se deixe fazer isso, Davi. Então aqui ela continua. Nabal é o nome dele, Davi.
E a loucura está com ele. Ele é louco, não seja louco como ele, Davi, né? E eu, a tua serva, eu não vi os seus moços chegarem. Se eu tivesse visto os seus homens chegarem, eu teria dado comida para eles, mas eu não vi. Eu não estava lá junto quando Nabal fez isso, né? É isso que ela está querendo dizer aqui. Aí no versículo 26, ela continua. Agora, pois, Davi, meu senhor, eu juro por Deus, né? Vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, né? Então agora ela diz, olha, que Deus seja louvado, né? Que a tua alma, né? Seja salva, né? Que você fique bem, porque a verdade é que Deus me mandou aqui para impedir você de derramar sangue, Davi. E ela vai continuar explicando isso daqui que ela está falando, né? Não, Deus te impediu de derramar sangue hoje me mandando aqui. E aqui continua, e de que a tua mão te salvasse. Olha só o que ela fala. Deus impediu de que você praticasse vingança com as suas mãos, Davi. Deus impediu de que você mesmo se salvasse. Porque é Deus quem te salva, Davi, não é você mesmo. Né? A gente lembra no capítulo anterior, Davi havia falado isso, que Deus era quem salvava ele, que Deus era quem se vingava por ele, e agora Davi queria se vingar, Davi queria se salvar por si mesmo, né? E é isso que ela está dizendo. Não, Deus que fez com que eu viesse aqui, Davi, para que você não se vingasse com as suas próprias mãos, para que você não se salvasse a você mesmo, porque Deus é quem te salva, Davi. Deus é quem te vinga, Davi, né? Então aqui ela continua. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor, né? Então, que os seus inimigos, Davi, sejam como Nabal, loucos, que não sabem o que faz, que não sabem o que dizem, sem inteligência, porque Nabal não tem inteligência nenhuma. E que seus inimigos sejam todos assim, porque isso vai ser a ruína deles. Você não precisa se vingar com as suas mãos, Davi. A ruína deles é a própria loucura deles. A ruína deles é a própria maldade deles. Você não precisa fazer nada, Davi. Uau, né? Que mulher sábia, né? Que mulher inteligente. Então, no versículo 27, ela diz: e agora, Davi, este é o presente que eu trouxe, sua serva. Eu trouxe tudo isso aqui de comida, né? Eu trouxe para o Senhor, Davi, né? E para que seja dado aos seus funcionários, né? Aos seus soldados, né? Então no versículo 28 ela fala, porque ela tinha falado o quê? Para a culpa cair sobre ela. Então ela diz, perdoa. Então a culpa caiu sobre mim, então agora eu estou te pedindo perdão, não se vinga mais, tenha misericórdia. E ela fala, perdoa, pois a tua serva esta transgressão. Então me perdoa pela minha culpa, pelo meu pecado. Não foi ela que fez nada. Foi Nabal, né? Mas se fosse para ele perdoar Nabal, ele não perdoaria. É isso que ela está entendendo. Então ela fala, então que a culpa recaia sobre mim, porque eu estou vindo me humilhar. Então que você perdoe essa transgressão, colocando ela sobre mim. Então ela diz isso, então que você me perdoe pelo pecado cometido, né? Porque, olha só o que ela fala aqui, né? Porque certamente fará o Senhor casa firme a você, Davi, né? Então aqui ela diz assim, me perdoa, Davi, porque eu tenho certeza que Deus vai te levantar, que Deus vai tornar o teu reino firme, o teu reino não vai ser abalado. Meu esposo acha que você não é ninguém, meu esposo acha que você é um arroceiro, mas eu sei que Deus é com você. E eu sei que Deus vai fazer o seu reino firme. Então aqui ela continua. E isso vai acontecer, e isso vai ser, porque você guerreia as guerras de Deus. Tudo que você tem feito até hoje, as lutas que você tem lutado, são as lutas de Deus, e eu sei disso. Você não é um arroceiro, você não é um rebelde de Saul. Você, na verdade, tem passado por lutas que são lutas de Deus, e por isso eu sei que Deus é com você, Davi. Então ela continua aqui. Não se tem achado mal em ti por todos esses seus dias, Davi. Lembra que Nabal havia falado, né? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos empregados se tornam rebeldes diante do seu senhor, né? Querendo falar com relação a Saul e Davi.
E aqui ela está dizendo, ela falou, eu sei que não tem mal em ti, Davi. Eu sei que na verdade você não merece estar passando nada disso. Eu sei que você não é culpado. Eu não penso como Nabal. É isso que ela está dizendo, né? Eu não penso como Nabal. Eu sei que não há mal nenhum em ti. Eu sei que você não está praticando mal nenhum para Saul. Eu sei disso. E então no versículo 29 ela continua. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Então ela fala, ainda que o inimigo busque a tua morte, que te persiga, eu sei que você não vai morrer, Davi. Eu sei que Saul está te perseguindo, Davi. Eu sei que Saul está indo atrás de você, te perseguindo, mas nada vai te acontecer, Davi, porque Deus é contigo. E Deus está protegendo a tua vida de uma forma que ninguém vai te matar. Nenhum dos teus inimigos vai te matar. Então aqui ela continua. Porém, a vida dos teus inimigos, Deus enviará para bem longe, como do meio do côncavo de uma funda. Então ela está dizendo, Davi, Deus vai livrar você da morte. Deus é contigo e nenhum dos teus inimigos vai te matar. Mas com relação aos teus inimigos, você não precisa matá-los, porque Deus vai fazer isso. Deus vai destruir cada um deles. É isso que ela está falando, né? Então no versículo 30 ela continua. E há de ser que quando Deus, né? E há de ser que usando o Senhor Deus contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, né? Então aqui você vê que já havia notícias ali de que Davi seria rei, né? Então provavelmente ou Samuel falou, né, sobre isso, ou ali na casa dos profetas começou a falar, mas havia realmente, a gente percebe que aí, né, em Israel havia essa fofoca, havia essa coisa de que Davi seria rei, Davi foi ungido rei, Davi seria rei, e ela tá falando que sabe disso, e ela falou, olha, e há de ser que quando Deus, né, usar contigo toda a bondade que ele falou que vai fazer e ele te colocar como rei sobre Israel, porque eu sei que você vai ser rei de Israel. Então no versículo 31 ela continua, então quando isso acontecer e você se tornar rei sobre Israel e Deus for bom contigo, Davi, nesse momento você não vai ter arrependimento nenhum nas suas costas por ter matado um sangue inocente. Uau, né? Que mulher sábia. Então ela diz isso no versículo 31. Ela fala, então, meu Senhor, quando isso acontecer, quando você se tornar rei, não será por tropeço na tua vida, né? E nem por peso no teu coração, né? Não vai ser um tropeço na tua vida para apontar, não foi esse Davi aí que matava inocente? Por isso que ele é rei agora, matava até inocente, né? Então, para não ser um tropeço para você matar sangue inocente, né? E nem para pesar no seu coração e te trazer arrependimento por causa do sangue que você derramou, né? Nem tampouco venha, né, um tropeço na tua vida, do povo falando, isso daí é Davi que se vinga com as próprias mãos, né? Ou então ele mesmo se arrependa disso, então não se vingue com as suas próprias mãos, não faça isso, Davi. Porque no dia que você se tornar rei, isso vai fazer diferença para você. Pensa bem. Então aqui ela continua. E quando o Senhor fizer bem a você, Davi, né? Se lembra de mim. Não se esquece de mim, não, porque eu sei que Deus vai fazer o bem que ele prometeu a você. E eu sei que você vai ser rei. Uau, né? Então, enquanto Nabal achava que Davi não era ninguém, era um desertor, né? Um arruaceiro, né? Ela já deixa bem claro que ela sabe que Davi é ungido, que Davi vai ser rei, que Davi está com Deus, Deus está com Davi, né? Então ela diz isso. Então no versículo 32, ao ouvir tudo isso, Davi respondeu para Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Você percebe? Abigail, ela conseguiu aplacar a ira de Davi. Davi estava tão louco, Davi estava com sangue nos olhos, né? Davi estava com o olho vermelho de ira, né? E ela, com as falas dela, com a atitude dela,
ela conseguiu acalmar Davi, ela conseguiu tirar aquela raiva de dentro de Davi, ela conseguiu tirar a ira de Davi, com sabedoria, né? E a gente vê, né, quanta diferença que isso faz, né? Existem pessoas, às vezes, que entra, tem dois ali discutindo, ele entra para pôr mais fogo, né? Ele entra para tornar aquilo pior ainda, né? Mas não, a Abigail era diferente, ela entrava para acalmar, né? Ela tentou acalmar os ânimos, fazer aplacar a ira ali, né? E ela fez isso, e Davi agora já estava mais calmo, sem ira, sem raiva, né? E uma coisa muito importante também é que Davi ouviu essa mulher. Era muito difícil nessa época se ouvir uma mulher, gente. A mulher não era ouvida, não, né? A mulher era uma classe inferior, a gente lembra disso. O governo da mulher era sobre o governo, o homem governava a mulher, né? Então a mulher não era ouvida. E ele ouviu, e não só ouviu, mas ele disse: Deus te usou, ainda bem que Deus te mandou aqui, né? Então a gente vê realmente que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ao ponto de ouvir uma repreensão por alguém que você... Gente, imagina um homem ouvir uma repreensão de uma mulher nessa época. Não dava. Homem nenhum aceitava ouvir uma repreensão de uma mulher nessa época. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu que aquela repreensão vinha de Deus. Ele falou: não, Deus está te usando. Abigail, bendita seja você, por Deus estar te usando dessa forma, né? Então, que extraordinário. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele realmente ouviu aquela mulher, ele reconheceu que aquela mulher estava sendo usada, né? Às vezes a gente fica esperando que Deus use só aquele que tem diploma, só aquele, né, que tem cargo alto, né? Mas Deus pode usar aquele que tá com o chinelinho ali, a havaiana, que tá lá no fundo do templo, né? Então é isso. E Davi entendeu isso. Davi entendeu, não, Deus está usando alguém impossível, uma mulher para me repreender. E Davi entendeu a repreensão e falou: não, ela tá certa. E é por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Então, no versículo 32, ele diz isso, né? Então, ele disse para Abigail, né? Bendito seja Deus de Israel, porque ele te enviou hoje ao meu encontro. Então, no versículo 33, ele continua: e bendito é o teu conselho, mulher. Bendita é a tua repreensão. Bendito é o que você está me falando, mulher, né? E você é bendita também, mulher. Porque Deus está te usando. Você é uma mulher bendita, né? Porque hoje você me impediu de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Então, no versículo 34, né, a gente vê aqui o quanto Davi também precisava da graça, né? Porque Davi, gente, queria se vingar com a própria mão dele. Ele era falho mesmo, né? É pecador. E a gente observa muito isso na história dele, né? Foi o que eu disse no começo da aula. A graça que Davi encontrou aos olhos de Deus, o favor de Deus que Davi encontrou, não é porque ele era perfeito, não é porque ele não tinha falhas, não é porque ele não errava, mas é porque ele errava sem querer errar, é claro, mas ele reconhecia o erro dele e ele mudava. Então isso é que fazia diferença em Davi, né? Isso que é ser um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que não erra, não é um homem impecável, mas é um homem que erra, mas entende que errou, se arrepende e muda. E é assim, é Davi. Então, no versículo 34, ele continua: porque na verdade, né, ele falou para Abigail, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Nossa, Deus é isso que ele está dizendo. Nossa, Deus é demais, porque hoje ele está me impedindo de te fazer um mal, porque eu vejo que você não merecia o mal que eu queria fazer. Imagina eu te matar, Abigail, você é uma mulher tão bendita, sendo usada por Deus, com um conselho tão sábio, e eu ia te matar, uma mulher inocente. É isso que ele está dizendo, né? Então, porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, eu te digo que eu mataria toda a casa de Nabal, não sobraria ninguém vivo ali. Nossa, ainda bem que você veio, Abigail, é isso que ele está dizendo, né? Ainda bem que você me repreendeu, Abigail. Ainda bem que você me aconselhou, Abigail, né? Então, no versículo 35 continua: então Davi
tomou da mão de Abigail o que ela tinha trazido, toda a comida, né? Então ele disse para ela: sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então ele fala: ó, vai para tua casa, você tá vendo, eu aceitei o teu presente, eu tô pegando toda a comida, e isso é sinal de que eu aceitei a tua face, de que eu dei ouvidos ao teu conselho e eu não vou mais subir lá para matar ninguém. Então, no versículo 36, Abigail chega lá até Nabal. Aí, quando a Abigail chega lá para Nabal, Nabal tá lá numa grande festa. Nabal tá lá num grande banquete, como um banquete de rei. Nabal tá lá bem feliz, né? E diz que o coração de Nabal estava muito alegre por causa do banquete. Nabal estava muito alegre com as riquezas dele. Nabal estava muito feliz com as riquezas que ele possuía. Então ele já estava muito bêbado, né? Então ela vendo que ele já estava muito bêbado e ele estava muito exaltado com as riquezas dele, ela resolveu não falar nada para ele naquela hora. Ela falou: não, vou esperar ele dormir, passar essa embriaguez toda, e quando ele tiver são, eu vou falar com ele que ele errou, que ele não devia ter feito isso, porque Davi estava subindo aqui e Davi ia matar todo mundo. Eu vou falar isso para ele. Então, no versículo 37, chegou o dia seguinte, né? Então, no dia seguinte, ele já ali curado da embriaguez, né? Ela foi conversar com ele. Aí, de manhã, ela foi lá, falou para Nabal tudo o que aconteceu, que ele foi um tolo, que ele foi um louco, que Davi estava subindo com o exército, ia matar todo mundo ali. Se não fosse ela, Davi tinha matado. Então, para ele tomar cuidado, não fazer mais esse tipo de coisa, né? Então, diz aqui que quando ele ouviu tudo isso, Nabal amorteceu o coração dele e ele ficou como pedra. O que é amortecer o coração dele, né? Significa morrer, né? Amortecer é morte mesmo. Então, amorteceu o coração dele morreu. É nesse sentido. É como se ele não tivesse coração. É isso que está querendo dizer aqui, né? É como se ele não tivesse coração, ele não foi tocado por nada daquilo que ela falou e ele ficou como uma pedra. O coração dele morreu, ele ficou como uma pedra, o coração dele ficou mais ruim do que já era. É isso que está querendo dizer. O coração dele ficou mais duro do que já era, ficou pior do que já era. É isso. Aí então no versículo 38, né? O coração dele foi ficando pior do que já era. E então aconteceu que 10 dias depois Deus feriu a Nabal e ele morreu por causa da maldade dele, por causa daquela maldade do coração dele, né? Então no versículo 39 Davi ficou sabendo, né, que Nabal morreu. Então corria solto ali, né? A conversa corria solto, né? Não tinha ainda como tem hoje telefone e tudo, mas WhatsApp, né? Mas eles recebiam rápido a informação, né? Então Davi ficou sabendo que Nabal morreu. Então Davi disse: bendito seja Deus, porque Deus julgou a minha afronta. Deus julgou a injustiça que Nabal fez comigo. E bendito seja Deus, né? E Deus é bendito porque Deus deteve a seu servo do mal, né? Então Deus é bendito também porque ele me impediu de praticar justiça com as minhas mãos. Deus me impediu de praticar o mal, mas Deus foi e me vingou. Bendito seja Deus. Então aqui continua. Bendito seja Deus porque ele fez tornar o mal de Nabal sobre Nabal. E mandou então Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então, sabendo disso, que a Abigail não tinha ninguém, estava sozinha, estava viúva, Davi foi lá mandar tomar a Abigail por mulher. A gente lembra que Nabal, ele é descendente de Caleb. A gente lembra que tinha a lei do Leviato, ai, não lembro, agora eu esqueci o nome, gente. Leviato, esqueci o nome. A gente estudou sobre isso. Mas era uma lei, da aliança da lei, que quando um irmão morria e ele não deixava filhos, o outro irmão tinha que se casar com a viúva, né? Lembra? Aí a gente lembra até disso com Ruth, né? Então foi o parente remidor ali, né? O parente mais próximo vem, se casa, aceita ali o casamento e tal, e fica com a pessoa. Então aqui o que parece, né? É que não tinha remidor para Abigail, né? Essa impressão que dá. Ou se tinha remidor, ninguém queria remir Abigail, né? Apesar que eu acho difícil alguém não querer remir, porque
essa pessoa ia pegar toda a riqueza, né, de Nabal. Gente, Nabal era muito rico. Então, quem fosse o remidor de Abigail ia ganhar toda a riqueza de Nabal. Quem é que não ia querer remir Abigail? Mas parece que não tinha remidor, né? Ou não tinha remidor realmente, ou não queriam remir. Então, o que acontece? Davi, né, percebendo isso, sabendo disso, ele foi lá e tomou Abigail como esposa. Aí no versículo 40, então, diz que os criados de Davi foram lá até Abigail, né, e falaram para ela, né, foram lá a Abigail no Carmelo e falaram para ela e disseram o seguinte: olha, Davi mandou a gente até aqui porque ele quer tomar você por esposa dele, né? E então, no versículo 41, ela se levantou na hora, não hesitou nem nada, levantou rapidinho, se arrumou, né? Ela inclinou com o rosto em terra, né? E disse para os servos ali, para os soldados de Davi, né? Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Então aqui ela está querendo dizer, eu não sou digna de me tornar mulher do rei, ele vai ser rei. Eu não sou digna de me tornar mulher de Davi, mas eu vou ser criada dele, eu vou ser serva dele. Eu sou digna de limpar os pés dos servos dele, nem dele eu não sou digna de limpar os pés. É isso que ela está querendo dizer, né? Ela está aqui numa total humildade, né? E a impressão que eu tenho é que ela não acreditava, né? Coitada, acho que ela pensou: poxa, meu marido morreu, não tem filho, ninguém quer me remir, o meu fim agora é o quê, né? Então algo extraordinário aconteceu, Davi veio remir ela, né? Então ela falou: uau, eu não mereço isso, né? Porque meu marido ruim, que fez o que fez com Davi, morreu e eu não merecia, mas Davi veio me remir, obrigada, né? Então parece que ela está muito feliz, muito alegre, né? Muito agradecida. Então no versículo 42, a Abigail foi e se apressou, se levantou, se arrumou, montou num jumento ali com as suas 5 moças, né? As que ajudam ela ali, as 5 servas, né? E então elas seguiam, né, as suas pisadas. Então elas foram atrás de Abigail, as servas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Então ela foi seguir os mensageiros de Davi e se tornou mulher de Davi. Então Abigail se tornou mulher de Davi. Então no versículo 43 traz mais uma informação pra gente, de que Davi também tomou mais uma esposa. Então agora Davi já tem 3 esposas, contando com Mical, né? Então aqui no versículo 43, Davi tomou mais uma esposa além de Abigail. Tomou Ainoã, de Jisreel, né? E ambas foram suas mulheres. Gente, não dá detalhes de como foi que ele conheceu Ainoã. A importância pra gente é só saber que agora ele já tem 2 mulheres. Aqui diz, e ambas foram suas mulheres, no versículo 42. Por quê? Porque Mical já não é mais mulher dele. A gente vai ver no versículo 43. Mical foi entregue como mulher para outro homem. Então, ele já não tem mais Mical. Então, agora ele tem 2 mulheres. Ele tem Abigail e ele tem Ainoã, né? Então, as 2 agora são... Essa Ainoã aqui não é mulher de Saul, não, viu, gente? É outra Ainoã, tá? Então, agora ele tomou 2 esposas. Ele tem 2 esposas só. Abigail e Ainoã, tá? Então, no versículo 44, né? Diz que na verdade ele só tem essas 2 esposas, ambas foram as mulheres de Davi. Por quê? No versículo 44 diz, né? Porque Mical, que era a esposa de Davi, foi entregue a outro homem e agora já não é mais esposa de Davi, né? A gente fica pensando, né? Era difícil nessa época alguém querer, que principalmente se não é remidor, alguém querer desposar uma viúva. Tinha gente que não queria não, não, já foi mulher de outro homem, né? Eles não queriam, era muito difícil, né? A não ser que tivesse, assim, grandes bens, aí talvez interessasse, por causa dos bens, né? Mas era muito difícil, porque eles queriam mulheres virgens, né? Então, era uma mulher que já tinha tido marido, era muito difícil. A gente lembra um caso desse que houve, foi quem? Foi Boaz. Boaz tomou Ruth, né? E quando Boaz tomou Ruth, a gente falou, não era difícil para Boaz tomar uma mulher que já foi casada e uma moabita. Por quê? Porque ele é descendente de Raabe, a ex-prostituta. Então é um homem sem preconceitos. E Davi agora tomou uma viúva, né? E ele não era parente de Caleb, gente, porque ele deixou muito claro que Nabal era parente de Caleb. E a raiz de Davi não é de Caleb.
é outra raiz. Então ele não estava na raiz de remir, né? Então, gente, ninguém tomaria. Se você não tá na raiz não é obrigado, ninguém tomaria. Quem vai querer tomar uma mulher já, entendeu? Ninguém, ainda mais por primeira mulher, segunda, ninguém tomaria, né? Então, Davi foi e tomou. Mas a gente vê que Davi também tem essa raiz, né? Porque Davi vem de quem? De Boaz, que tomou Ruth, a Moabita. Davi vem de Raabe, a ex-prostituta, né? Então, Davi era um homem sem preconceitos também, né? Então, a gente observa isso, tá? Então, no versículo 44 diz que ambas agora são mulheres de Davi, Abigail e Ainoã, porque, né? Mical já não é mais mulher de Davi, porque, diz no versículo 44, porque Mical foi entregue, né, para Paute, filho de Laís, o qual era de Galim, né? Então ela foi entregue para outro homem, tá? Então, amém, gente. Então a gente finaliza aqui hoje a aula, amém, tá? Aí na segunda-feira a gente vai ler 1 Samuel 26 e um salmo, tá? Amém. E é isso, esse capítulo é bem interessante, né, porque a gente consegue ver um Davi diferente, né, um Davi que ele ia errar, né, mas a gente observa algo muito interessante também, porque Davi, ele soube escutar uma repreensão, né, e ele soube reconhecer, né, ele sabia escutar, a gente vai observar muito isso, igual Saul não sabia escutar repreensão, Saul foi repreendido pelo sacerdote, e Saul não queria ouvir repreensão, agora Davi foi repreendido por uma mulher, e ele reconheceu, né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, né? Mas ele entendia onde ele errou e ele se consertava, né? Então, essa é a diferença, né? Amém, gente? Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e eu vou desconectar também o Instagram, amém, tá bom, gente? E o YouTube também, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Oi, Célia, paz do Senhor Jesus, amém. A Célia tá no Instagram, tá falando que hoje ela conversou com a irmã dela, falando sobre Abigail e Ruth. E isso mesmo, que Davi errava e se arrependia, isso fazia toda a diferença, né? E Saul era diferente, é verdade. Isso que é ser um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que não erra, não é um homem, né, que não é propenso a erro. É um homem humano. Mas, assim, a diferença não tá em não errar, né? A diferença tá em errar sem querer, é claro, né? Mas reconhecer seu erro, mudar, né, se arrepender, né, se transformar. Essa é a diferença de Davi. Davi era um homem que mudava. Ele errava, mas ele mudava. Ele se arrependia, ele se transformava, né? E essa é a diferença. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Amém, Rita. Não tem nenhuma dúvida. Amém. Vou desconectar o Facebook, o Instagram, então, e o YouTube. Amém. Até segunda-feira, com a graça de Deus, gente. Deus abençoe.